Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Por Dentro da Obra com a Sanágua. Na verdade, não é nem bem um podcast, mas mais um programete, assim, um programa para que a gente possa explanar um pouco sobre as soluções que a Sanágua traz para os seus clientes, sobre os produtos, enfim. E hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado desse primeiro episódio, Genésio da Costa, técnico especialista da Sanágua Impermeabilizantes e sócio também da empresa. Genésio, prazer. Um prazer fazer esse ponto aqui contigo, Essa gravação aqui contigo e explanar um pouco do meu conhecimento e sobre os nossos produtos que são de ótima qualidade. Muito bem, eu sou o Gustavo e vou ser o host, o apresentador desses episódios aí, desse e dos próximos, se Deus quiser. E eu quero já começar te perguntando, Genésio, quais são os prejuízos causados pela umidade? Os prejuízos causados pela umidade são, assim, uma dor de cabeça bem complicada. O que pode acontecer é danificar a estrutura. Se for em casas residenciais, por exemplo, o que pode acontecer mais recorrente é até problema de saúde devido ao mofo que cria dentro dos quartos, dos cômodos. Se for casa mais fechada. Se for casa mais fechada, geralmente a casa tem a ventilação, mas ela fica muito mais fechada do que aberta. Então isso ocasiona até problema de saúde. E isso são coisas que qualquer impermeabilização mal feita vai danificar totalmente a estrutura e até a saúde das pessoas que convivem nela. Entendi. E aí é nesse problema, é nessa dor que a Sanágua trabalha? Sim, com produtos para cada tipo de situação. Então tem... Tipo, eu tenho lá uma umidade estrutural, vai ser diferente do que uma umidade na parede, por exemplo, numa parede qualquer. Ah, sim, isso é bem diferente. Uma umidade estrutural, ela já vem com o quê? Ela já vem com problema de não feita antes. Então ela pode ter esse problema estrutural. Na parede não deixa de ser estrutural. Ela é, no caso, uma umidade mais recorrente do desgaste, da variação de intempéries, do calor, do frio, ela ocasiona isso. A estrutura, ela vai ocasionar o quê? Fissuras. Por onde vai entrar as rachaduras. Rachaduras, microfissuras, que eles chamam muito, tem um nome bem comum na construção que é chamado de pé de galinhas, que nós temos produto que cobre isso. E aí o cara nem vê, quando vê já tá. Já está com a umidade dentro de casa, com o mofo dentro. Cara, tem até uma situação que é o seguinte, lá na minha casa, a casa é alta da rua, assim, né, mais alta que a rua, e aí então tem o caminho da garagem e o caminho desce para encontrar o nível da rua, certo? E aí nós temos o muro, e nesse muro, na metade do muro para cima, tem o gramado do vizinho. E ela foi recém-pintada, bonitinha, e agora começou a mofar e eu já vi que tá apodrecendo a tinta. Aí tu tens a mais comum de todas, é a pressão negativa. Ela vem de fora para dentro. Do gramado do vizinho? Da terra que está encostada nessa estrutura para dentro. Essa seria uma das doenças da dor, da impermeabilização, mais complicada também de resolver. Capaz. Porque tu vai ter que mexer, tu vai ter que fazer quebradeira. Vai ter que quebrar um muro. Vai ter que quebrar um muro, porque pelo menos tirar o reboco. Para poder fazer a aplicação, vai dar sujeira. Vai dar sujeira. Daí o que faz? Tira o reboco? Tira o reboco, aí nós temos produto específico para isso. Veja bem aquilo que eu vou comentar contigo. Cada situação tem um produto específico para cada situação. Se você usar o produto errado, você pode fazer todo o procedimento correto. Mas se usar o produto errado, você vai ter a dor de cabeça mais para frente. Nossa. Com certeza. Depois a gente vai falar de cada um, de cada produto, você vai ver que eu vou voltar a falar disso aí, com necessidade de explicar por que esse produto faz e o outro não. Entendi. Legal. Genésio, antes da gente partir para essa parte de apresentação dos produtos, da diferença entre eles, eu quero te perguntar. Na verdade, eu quero te pedir um pouquinho sobre a tua trajetória nesse mercado de impermeabilização, nessa dor. Como é que tu começou a caminhar nisso? Eu trabalhei no departamento de ações da Henning de 78 a 92. Caramba. Só nos departamentos, só no mercado financeiro, viajava para lá e para cá trabalhando com isso. No setor que eu trabalhava, eu cheguei naquele patamar, tu sabes que dali para frente você não tem mais caminho para você. E foi então que eu saí da Henning e comecei a trabalhar com vendas, com a Johnson do Brasil. E era uma linha de impermeabilizantes já diferente do que eu trabalho hoje. Nossa. Era assim, eu trabalhava com produtos que restauravam pisos. O mercado, por exemplo, um exemplo bem comum, o supermercado. Você vai no mercado, hoje você vê aquele brilho no mercado. Sim. Hoje já tem produtos muito mais sofisticados que na época que 92, vamos supor, com certeza, né? A gente fazia toda a limpeza desse mercado, isso de sábado para domingo, que o mercado ficava aberto, nós fechávamos o específico para isso, a gente fazia essa limpeza, fazia a restauração de impermeabilizantes à base de resina de carnaúba na época.
E comecei com isso. Trabalhei até 97, final de 97. Aí em 98 eu já montei uma coisinha para mim que eu comprava e revendia e aplicava produtos daquela linha. Em 98 eu conheci uma empresa que trabalhava com impermeabilizante da construção civil. Aí eu comecei a conhecer. Mas um detalhe que eu esqueci de dizer é que eu sempre fui muito de conhecer a parte técnica do produto. Falando de vendas, o bom vendedor é aquele que conhece o que vende. Para ele conhecer o que vende, ele tem que conhecer todos os produtos, os concorrentes daqueles produtos e a parte técnica, principalmente do que ele está vendendo. E foi o que eu comecei a fazer. Nesse ramo da construção civil... Só deixa eu te cortar um pouquinho. É o que tu disse para mim, né? Quem não tem argumento não vende. Quem não tem argumento não vende. Muito bem. Nesse ramo... Exato. Nesse ramo da construção civil, eu comecei praticamente do zero. Eu tinha o conhecimento de limpeza de superfície e restaurar. Agora, evitar que aquilo que eu estava restaurando acontecesse, eu aprendi na construção civil. Claro. Com impermeabilizantes da construção civil, no caso, hoje nós temos toda essa linha. Mas assim, tudo que eu aprendi da parte técnica, tudo que eu aprendi fazendo. Eu aprendi aplicando, conhecendo o produto, aplicando, vendia tipo para o cliente uma impermeabilização e eu ia lá dar assistência. E acabava também participando da aplicação. Cometemos muitos erros para aprender o ponto certo. Cometemos no começo. Hoje a gente está afiado, como diz no mercado. Tu acha, Genésio, que essa tua... Claro, é porque toda a nossa vida é uma construção, né? Uma construção de experiência, você vai ganhando experiência. Mas você acha que esse primeiro período lá vendendo esses impermeabilizantes reparativos, digamos assim, que reparavam... Restaurador. Serviu como base para que você pudesse entender esse mercado da construção? Muito. Você vai ver, lógico que todo processo e toda aplicação são totalmente diferenciadas. Tipo, se quem construiu aquele mercado e aquele piso, se conhecesse esses produtos, era só passar uma cera em cima ou um produto que desse brilho. Saía tudo. Não teria aquela umidade que viria de baixo. Hoje, a gente sabe que é uma pressão negativa. Que é a mais comum. Que é a mais comum e a mais dolorida. Esses são quantos anos já nessa área? Desde 92. Desde 92. Já são aí mais de 30? Mais de 30, muito mais. 30 e poucos 30 anos. 30 e pouco. 34? 32, 33. Legal, muito bem. Tá, vamos lá. A gente separou aqui em alguns blocos. A gente acabou de fazer o bloco de abertura, falamos um pouquinho ali sobre os prejuízos causados pela umidade, mas eu quero partir já para o que importa, porque eu acho que aqui nós vamos estender um pouquinho, acho que é importante a gente estender. Hoje, quantos produtos a SanaAgua tem? Nós temos 5 impermeabilizantes de superfícies, de aplicação em superfícies. Temos um que é para aplicação na massa, e temos um cal, que é um plastificante, e temos o Sanatrinca, que é para preenchimento e correção de trincas e fissuras. E aí tem a tela. Tá? E a tela de poliéster, depois tu vai entender, ela é o estrutural daquele 4 impermeabilizantes que a gente tem, porque no SanaAgua cristalizante não vai tela. Nos outros 5 que são manta líquida, aí é colocada a tela. Então hoje nós temos 9 produtos na linha da SanaAgua. SanaAgua Cristalizante, SanaFlex, SanaLaje, SanaAgua Super Flexível, SanaCaixa, SanaTrinca, SanaCal e SanaReboco e SanaTela. Exato. Vamos começar pelo primeiro? Vamos. SanaAgua Cristalizante. Para que serve? O que é o SanaAgua? O SanaAgua Cristalizante, ele é um produto bem diferenciado de tudo que tem no mercado. Inclusive aqui no estado de Santa Catarina, nós fomos os pioneiros com esse produto. O pioneiro. Depois começou a aparecer um monte de concorrente. Mas também tem diferenças que eu vou colocar para ti daqui a pouco. O que é o SanaAgua Cristalizante? Ele é um produto fabricado à base de cristais. Por isso o nome. De cristais aditivos, né? E ele é um produto monocomponente. O que significa isso? Ele vem num pacote, ele tem um pacote de 5 e 18 quilos. No de 18 você acrescenta ali 6 litros de água, dilui ele para fazer a aplicação. No de 5, 1,8 litro de água. Então, por que monocomponente? Porque ele vem e ele só adiciona água. Ele não vem 2 componentes para você preparar. Depois disso, você faz a aplicação dele. Sobre a aplicação dele, já que a gente está comentando sobre ele tem que ser aplicado sempre com a superfície úmida. Umedecida, não encharcada. Molhada e encharcada tem diferença, você sabe disso? Então, não sei, né? Não, porque molhado ela tem que estar úmida. Se você encharcar, vai escorrer água. Então, é diferente pra caramba. Pro leigo, por exemplo, molhou, ele vai jogar água. Como é que o cara vai umedecer? Para umedecer essa parede, o ideal não é... eu tenho uma parede de 5 metros para fazer aplicação. O ideal não é molhar a parede toda, porque ele tem que estar úmida durante a aplicação. Aí você vai lá, molha 1 metro quadrado dela, pode pegar uma brocha com água limpa,
boa. molha com a brocha, aquele negócio todo, depois pega o produto, mexe o produto sempre, porque cristais, se você deixar muito parado, ele vai decantar um pouco, então tem que manter ele sempre em movimento. E aplica aquele 1 metro, 1,5 metro, molha e aplica, vai sempre manter ele molhado. Por que água? Porque a água é o condutor desse produto. Um cristalino faz o quê? Ele trabalha para fechar as porosidades da superfície que vai ser aplicada. E a água não é nada mais, nada menos que o condutor dele para dentro desses orifícios. Então, o grande problema da impermeabilização, a grande dor de quem quer impermeabilizar é que a água está entrando em lugar que não era para entrar. É para entrar. E nesse caso, a gente usa a água ao nosso favor. Mas posso explicar por que ocasiona esse bico do orifício? Vamos fazer lá de um reboco, um exemplo. Quando você faz o reboco, o que você faz? Você joga por lá uma bitoneira de um saco de cimento que vai 51 pá de areia, você vai jogar lá dentro com uns 10 litros de água, um exemplo, que é o líquido. Depois você faz o quê? Vai agregar o solo, que é areia, cimento, o cal, que hoje em dia tem o cal líquido, que a gente também tem ali na linha, vai fazer essa massa com água. Aí você vai chapar, molhar a parede, vai chapar o reboco e vai reguar ele. Quando ele seca, para onde vai essa água? Vai escorrer. Ela vai evaporar. Conforme ela vai evaporando, ela vai criando micros orifícios por onde ela sai. Que quando seca, não fecha, ficam abertos. E quando chove, vai entrar água por onde? Por onde ela secou. Tu tá brincando que é isso aí? É bem isso. Meu, É cara. bem isso. E aí, então, os cristais entram ali. Entram ali, cristalizam e eliminam essa passagem de água. E essa é cristalização. Porém, você vai ver que é um produto eficiente para fazer isso, para pressão negativa, como você falou lá daquele muro lá da sua casa. Você tiraria esse reboco, aplicaria 3 a 4 demão do cristalizante lá nos tijolos, um exemplo assim, né? Depois disso, faria um chapisco e rebocava em cima. E aí aplicava de novo? Não há necessidade. Ah, lá dentro. Lá no tijolo vai conter umidade. O teu reboco vai ficar sempre seco, para onde você pode fazer a pintura, que é o acabamento, sem ser danificado no futuro. Ele evita que a umidade passe para o reboco. Por isso que é sempre bom tirar o reboco. Qual é a umidade mais comum que tem negativa? A ascendente e negativa, que não é a mesma coisa. A ascendente, ela vem do chão para cima. Negativa, ela vem do muro para fora. Que não deixa de ser uma ascendente, mas é negativa. Aquela umidade de 20 centímetros nos rodapés das casas, isso é tão comum que é difícil você achar uma casa que não tenha. Casa mais antiga, que não era tão feita uma prevenção, certo? Retirar, ela tem 20 centímetros, tira o reboco nos 60 centímetros, aplica o cenário cristalizante, no mínimo 3 a 4 demãos, faz um chapisco e reboca. Aí a umidade não vem mais para esse acabamento que é a pintura depois. Porque nesse caso a umidade vem da terra? Vem do chão. Da fundação? Da fundação. Por quê? Porque na fundação não foi feito. Exato. Nossa, cara. E só que ele mesmo sendo ali um impermeabilizante cristalizante, o que quer dizer isso? Ele é 100% rígido. Ele não tem elasticidade. Porque são cristais? São cristais. É como se a gente pegar esse vidro esse aqui. copo aqui. Não vai? Exato. Ele vai quebrar. E se essa estrutura movimentar, ele vai fissurar ou quebrar, dependendo. São cristais. Mas são produtos fundamentais. Entendi. O diferencial desse produto é o cristal. É o cristal. Lembra que eu te falei que nós somos pioneiros? Sim. E que apareceram muitos depois? Sim. Sabe como eles são feitos, esses outros? A maioria, e eu digo para ti, mais de 90% dos concorrentes da gente. O nosso é feito com cristais, que você vai ali uns 3, 4 tipos de cristais diferentes, de granulação diferente, e eles usam somente areia torrada a 800 graus para fazer o deles, que também faz a mesma cristalização. Com uma diferença, assim, prática, que eu vou rapidinho só te explicar. Vamos pegar o Sanágua, vamos pegar ele, vamos aplicar 1 metro quadrado numa parede, vamos pegar o concorrente, que é a base de areia, vamos aplicar 1 metro quadrado no lado. 4 demãos. Deixamos secar, que a cura total é 48 a 72 horas. Daqui 3 dias a gente volta. Você pega uma lixa, do mesmo grau que eu tenho, você pega uma lixa, vamos supor uma lixa 300, você pega uma lixa 300. Vamos lixar um produto. O dele você vai lixar, ele vai cair areia pro chão. O meu você vai arrebentar a lixa e não mexe. Cristais cristaliza, vitrifica. Areia solidifica, mas não cristaliza. É como se a gente criasse uma película de celular. Exatamente. Não, vai lixar, ela não vai derreter. Exatamente. Né? Não vai escorrer a areia. Então, isso significa o quê? Que um produto à base de cristais tem a vida útil muito mais prolongada do que um produto feito à base de areia. O detalhe que eu te falei do 800 graus torrado... Mas no nosso vai areia? Não vai areia. No nosso vai só cristais. Mas eu lembro que eu te comentei que tem que molhar para ele caminhar, e se a areia não tiver torrada a 800 graus, para ficar leve, ela não caminha. Por isso que eles torram ela a 800. Aí quando eles molham, ela também caminha.
E os cristais é automático, ele absorve e vai sozinho. Só que o que é o diferencial disso tudo também é o custo do produto. Mas aí a gente pode então falar principalmente de custo-benefício. Custo-benefício. Custo-benefício Porque não muda muito, não é tanta diferença. Porque tá? nesse caso nós vamos ter um custo um pouquinho mais elevado na hora do cara construir, fazer, Comprar, aplicar, prevenir. Só que ele vai ter muito mais tempo e provavelmente nunca vai mexer. A não ser que essa estrutura venha a ter problemas estruturais que ela rompe. Lembra que cristais quebra? Se esse copo cai, ele quebra, então cristais também quebra. Só se acontecer isso. Mas hoje em dia, a engenharia está tão bem aperfeiçoada que tu sabes que o estrutural de um prédio não é o concreto, é o ferro. O ferro é que faz o estrutural. Não sabia, estou aprendendo. O estrutural, o ferro, por exemplo, se o engenheiro pegar e botar ferros iguais em todas as colunas, ele vai trabalhar sempre puxar para o mesmo lado. Agora, se o terreno dele não for um terreno, por isso que eles fazem aquelas batistacas, lembra aquelas? Para chegar no piso onde é firme. Se uma dessas aí não ficar totalmente firme e começar a puxar mais do que as outras, vai começar a aparecer problemas estruturais. Porque o ferro fica puxando para a estrutura. Então, um puxa para cá, um puxa para lá. Se esse aqui puxa mais, aqui vai romper. Provavelmente aqui também, mas o mais onde está sendo puxado. Aí vai aparecer fissura em reboco, essas coisas. Caramba! Bem complicado, mas a solução é a Sanágua, sabe disso? Caramba! Então, tá, vamos lá. O Sanágua cristalizante, então, resumindo, ele pode ser usado onde? Ele pode ser usado em toda a fundação, tipo no alicerce. Por que eu falo alicerce? Todo mundo faz os alicerces da casa, depois a terra, para nivelar, para depois fazer o contrapiso em cima do barro. Caramba, que problema que o cara pode ter. Vai ter, se ele não impermeabilizar. E primeiro passo, assim, hoje em dia também existe muita laje suspensa. Sim. Então eles fazem todo o alicerce ali, né? E depois fazem a laje em cima e não é encostado no barro. Sim. Mas fica um tanto assim de... Daí não vai chegar a umidade. Vai ter a condensação de umidade, que é a umidade que fica ali embaixo, que para a terra não volta, ela vai para a estrutura. Com muitos anos, ela vai chegar no piso em cima. Ela vai passar pelo cimento? Vai passar. A umidade vai passar pelo cimento e vai chegar lá em cima também. Mas tudo isso tem as soluções, né? Ela, no caso, o mais prático, o melhor de fazer, laje suspensa. Mas também não quer dizer que ela está livre. Ela fica também vulnerável, mas não tanto quanto em cima do barro. Mas eu ainda acho que 90% é feito em cima do barro. Vamos supor, ele fez toda a impermeabilização com cristalizante na estrutura, na alicerce. Eles fazem o quê? A gente tem uma forma de U. Por exemplo, aqui está o alicerce. Eles aplicam um lado, a parte de cima, e no outro lado. Fica invertido. Depois eles encostam terra e fazem o contrapiso aqui em cima. Cara, isso aí é perfeito. O cara cria uma película. Só que o piso dele, se ele for botar cerâmica, por exemplo, cerâmica resiste bem mais, né? Mas na fuga vai dar umidade. Se o meu rejunte é branco, vai isso com o tempo escurecer. Como é que ele pode prevenir isso aí? Antes de fazer o contrapiso, que está no piso bruto ainda, ele pega o Sanágua cristalizante, aplica umas 3 demãos ali em cima, depois faz o contrapiso. Fazendo isso, ele pode tanto botar cerâmica, porcelanato, como ele pode botar piso vinílico, que hoje em dia é só no segundo para cima que eles colocam, mas dá para colocar no primeiro também, só fazer a prevenção. Tu sabe existe um problema em tu conhecer esse produto? Existe. Sabe qual é o problema? O problema é que se eu for construir, eu não vou conseguir construir sem usar isso aqui. Não, hoje não consegue mais. Porque eu não conheço. Por isso que eu falo, as pessoas precisam conhecer esse produto, porque a partir do momento que ele cria a consciência do que isso aqui faz, cara, acabou. Outro dia, Gustavo, eu fui atender um cliente e ele me fez uma pergunta, né? Genésio, por que hoje tem tanta umidade? Antigamente o pessoal construía, não tinha tanta umidade nas casas, isso aí no rodapé quase não tinha. Que apesar de que antigamente era muito madeira também. Mas nas casas feito de tijolos tal, não tinha tanto. Eu disse assim para ele, é bem prático essa pergunta, tua pergunta é boa, mas a resposta é bem prática. Antigamente você tinha uma casa aqui, o teu vizinho a 500 metros de você, o outro 500 metros para lá. Hoje é muro com muro. Não tem mais espaço para a umidade, para a água escorrer. Para o sol secar. Todo mundo está aterrando para fazer tudo do mesmo nível, para ficar mais alto que a estrada. Essa água vai para onde? Ela vai bater na estrutura da casa. Cada vez estão prendendo a umidade mais perto da gente. Aterrando, aquela água que passava ali embaixo vai vir por cima. E com isso, a umidade fica mais frequente. Porque a água não deixa de passar, né? Ela vai passar. Se ela não passar ali, ela vai passar para outro lugar. Porque ela vai vir no mesmo lugar que ela estava vindo antes. E se ela chegou até na sua casa... Chove em 1970, chove em 2025. Hoje. E se tem um morro que a água desce do morro para lá, ela vai passar, teoricamente, perto, ou mais alto, porque antes ela passava mais baixa. Se aterrou, ela vai passar ali também. Mas lá na estrada hoje já tem a rede de esgoto com aquelas grades, aquelas grelhas para a água ali. Quando chove muito, ela não vence. Não aguenta? Não aguenta.
Então tá, a gente consegue usar então o Sanágua cristalizante na fundação, no muro... Onde vai encostar a terra, pode usar ele em todo que é lugar, na pressão negativa, na ascendente, que a gente já falou ali. Então, ele é um produto mais para onde você vai aterrar. Ah, mas, Venésio, no pacote diz que pode ser aplicado em pequenas lajes. Mas se ele é um cristalizante, pode. Se ela não tiver problemas estruturais, porque a gente até diz assim, pode ser aplicado em pequenas lajes, sem problemas estruturais, que seriam o quê? As fissuras, as trincas. Se tem trinca, já tem problemas estruturais. Ah, mas toda laje tem trinca. Pequenas, nem sempre. A gente fala em laje de quê? Numa garagem, uma laje, uma caixa d'água, coisas pequenas assim, né? Mas o ideal ainda seria aplicar sempre manta líquida em laje. A gente já vai chegar ali também, sabe? Muito bem. Bom, eu acho que deu pra gente ter uma boa ideia do que o Sanágua cristalizante faz, enfim, sobre o contexto dele. Sim. Vamos falar de Sanaflex. Sanaflex também é um produto que a gente tem disponível hoje aqui na Sanágua. O Sanaflex que é o Sanaflex? O Sanaflex é o nosso bebê. É o mais novo? Nós tínhamos ali na sequência o Sanágua, o Sanalaje, Sanágua Super e o Sanacaixa, que são as mantas, né? E a gente, no mercado existem produtos que a gente não fabrica bicomponentes mais rígidos, semi-rígidos, não fabrica, e que estava faltando esse item no nosso portfólio. O que a gente fez? Em vez de lançar ele semi-rígido, lançamos um flexível. O flex significa sana flexível, flexível. Olha só. Entendeu? Para que a gente indica? Aí ele não é cristalizante. Não é cristalizante, ele é monocomponente também, só que manta líquida. Ele já é uma manta líquida. Flexível. Você vai ver, mas o Sanalaje também é uma manta líquida flexível, mas o Sanalaje. Mas qual é a diferença? Ele foi feito mais encorpado para atender o quê? Aplicações curtas, como a gente fala na impermeabilização. Porque banheiro, box de banheiro, lajes pequenas, sacadas pequenas e alicerce, que a gente está falando antes ali do cristalizante. A maioria não gosta de usar cristalizante por ser rígido, né? Mas que é o ideal para a base dele também. Então, esse produto foi mais desenvolvido pensando no alicerce da casa. Quando ele começa a construir a casa, ele vai usar esse produto. A diferença vai ser também preço na água cristalizante para ele. Dá uma diferença bem grande de preço. Porque a tecnologia é outra. A tecnologia é outra, é feito com resinas acrílicas e o que acontece com isso? Ele rende mais, ele forma uma borracha em cima do teu alicerce. Voltando para aquele exemplo da película de celular, é como se a gente tivesse uma película de vidro no Sanágua cristalizante e uma de silicone no Sanaflex. Exatamente. De resina, no caso. De né? resina. Não seria uma borracha líquida, mas uma semi-borracha. Entendi. Então é um produto assim que a gente desenvolveu hoje. A gente está introduzindo ele no mercado já há um ano e pouco. Ah, ele é bem recente. Ele é recente. É um lançamento que ele teve do ano passado. Ele é bem recente. Até então a gente não tinha algo tão flexível assim. Não, na verdade não é tão flexível. Né? Dos 5 que a gente tem, das 5 mantas que a gente tem, das 4, ele é o mais rígido ainda. É o menos, não é rígido, é o menos flexível. Ele é o menos flexível. O Sanágua cristalino rígido, Sanaflex flexível, Sanalaje também flexível. Aí vem o Sanágua super flexível, a palavra já diz tudo, super flexível. E o Sanacaixa bicomponente, não mono, também super flexível, mas eu chego lá nele depois e te explico melhor. Muito bem. Vamos então continuar mais um pouquinho sobre o Sanaflex. Por que o cara escolhe o Sanaflex ao invés do Sanágua cristalizante? Pelo preço, beleza, mas pelo que mais? Pela durabilidade dele, que é lógico que se a estrutura vier a ter movimentações inesperadas, que ninguém faz uma estrutura para ter movimentação, ela vai ter a movimentação normal, mas se ela tiver uma movimentação maior do que tu estava esperando, quem vai resistir mais? O flexível, por isso que diz flexível, movimentação, ele tem elasticidade. Então, o que não tem. Mas aí vem o detalhe, eu também não posso usar o flexível lá no teu muro, na pressão negativa. Não dá? Não dá. Por que não? Porque ele não vai curar. Se tem umidade, ele não vai curar. Sério? Ele não vai curar. O Sanágua, se você tirou o reboco, conseguiu regularizar a estrutura e aplicou 4 demãos, eu quero fazer o acabamento em cima dele. Pode fazer. O flex não pode. Por que não? Porque ele não vai resistir, vai criar bolha. A água vai vir até ele, a umidade, que a gente chama de água, vai criar bolhas. E o cristalizante não, ele interrompe lá no tijolo. Então tem todo o reboco ainda seco para você fazer o acabamento. E a manta líquida, na pressão negativa, você não vai conseguir aplicar. Então vamos lá. Lembra que eu te falei? Cada produto tem uma função.
Claro, claro. Vamos lá. Então, quando o cara vai decidir qual ele vai usar, é muito importante que ele esteja conversando com um vendedor que entende muito bem do E que é um problema sério. Hoje em dia, um vendedor que entende muito. O cara vai ter que assistir esse vídeo. Um exemplo, eu tenho uma loja que só vende meus produtos. Fantástico. Para mim e para a loja. Porque o vendedor dele vai conhecer o meu produto e vai vender o meu produto com segurança. Mas geralmente eles têm 3, 4 marcas de impermeabilizante na loja. O vendedor também se perde em qual vender para o cara para aquele caso, para aquela situação. Ele acaba se perdendo também. Porque tem tanto que ele não sabe o que oferecer para o cara. Você entendeu? Então, se você se especializa numa marca sabendo que ela te dá todo o respaldo que você precisa, pode ter uma outra. Nem todo cliente quer usar o Sanágua, nem todo cliente quer usar só uma outra marca, mas eles querem usar produtos. E aí comete um erro grave também, que eles vêm e levam pelo preço. Que o preço nem sempre é a tua solução. E o preço, vou fazer pelo preço, na frente pode dar uma dor de cabeça. Aquilo que eu falei, cada produto na sua função. Até assim, você antes falou quais são as dores da impermeabilização. Pode confiar uma coisa, é erro de produto e erro de aplicação. Vou explicar para ti o que é erro de produto. O cara está fazendo, vamos botar um prédio, um construtor menor está fazendo um prédio. Ele vai lá e compra um único produto para fazer desde a fundação até a estrutura, até a laje, até o terraço. Ele meteu uma piscina lá em cima. Ele vai usar, vamos supor, um exemplo só, ele vai usar o mesmo produto para todas as situações. Aí é um erro grave que ele já comete. Ele negociou com a empresa lá, pegou um lote bom daquele produto e quer botar tudo lá. Ele pensa, para ele, pode ser, tá tudo certo. Mas nem sempre o mesmo produto soluciona todos os problemas que ele... Nós estamos falando de prevenção. Tá? Então, nem sempre a prevenção vai ser feita correta do fundo, que é a fundação, à cobertura. Aqui embaixo, a movimentação é bem menor. Né? No meio, agora lá em cima, ela pega toda a movimentação. Lá em cima, ela pega toda a variação de intempéries. Calor, frio, chuva. Entende? Então, não pode ser o mesmo produto. Entendeu, né? Mas são os erros mais cometidos hoje. Nós vamos ter que fazer muito. Mas é o erro mais cometido hoje, é compra errada do produto e falta de mão de obra especializada. O cara quer economizar, já compra produto barato, um exemplo. Outra economia, ele não quer pagar um cara que cobra R$40 o metro para fazer a aplicação e bota o funcionário dele que ganha R$40 por dia para aplicar. Que é o perder o servente, vamos supor que em 100 para aplicar. Nada contra esses caras também. Não, mas aí especializa o cara, entendeu? A empresa que te vende o produto, por exemplo, quando eu sou chamado numa obra, que eu chego lá, que o cara diz, eu vou construir. Primeira etapa, ele vai comigo, Sanágua ou Sanaflex, certo? Segunda etapa, que é banheiros. Ele também pode usar o Sanaflex no banheiro? Pode, mas se é um prédio de muitos andares, vamos 10, 15 andares, ou de 6, 7 andares para cima, eu já recomendo o Sanágua Super, não recomendo, mas nem o Flex para ele. Porque não, aí eu estaria usando, mas eu quero só esse produto. Eu explico para ele, veja bem, primeiro andar, terra, você pode usar o Flex. Para cima, você já teria que usar um produto mais flexível, que seria o Super. Por causa da movimentação que ele vai ter para cima, entendeu? Lá no terraço, lá é onde eu te falei, é tudo despejado em cima dele, né? Chuva, sol, essa variação de intempéries que acaba com tudo, né? E quando a gente vê aqueles prédios lá de balneário, lá, os caras estão no 50º andar e a piscina... Balança mais, faz isso, né? Aí vem... que os caras fazem lá para lá é a perfeição da engenharia. A engenharia tem que ser perfeita. Nem todo mundo é perfeito, nada no mundo é perfeito, mas tem que chegar perto. Tem que se aproximar, pelo menos, entendeu? Porque se der coisa errada, já era. Mas algum dos nossos produtos se encaixaria lá. O Sanacaixa, que é o mais flexível que a gente tem, o mais subflexível, o mais emborrachado, ele serviria para essas estruturas, com certeza. Começando a falar de manta líquida, vamos começar a falar da estrutura da manta líquida. Né? A tela de poliéster, hoje, ela é um produto assim, fundamental para uma manta líquida dar certo. Lembra que a gente falou que o ferro é a estrutura... Lembra? A estrutura do prédio não é os tijolos, não são os tijolos, não são os blocos, são os ferros. Se eu pegar lá e eu vou fazer uma analogia aqui que o pessoal que está assistindo a gente que é da obra vai falar, cara, tira esse cara daí, mas vamos lá. Se eu fizer uma caixaria e meter só cimento ali dentro, vai quebrar tudo. Então eu preciso colocar o ferro é a estrutura para que o cimento aguente. Então, no mesmo caso aqui... Não, ele aguenta a movimentação do cimento, né? O peso, a movimentação, para o prédio não cair, para o prédio não ter muita movimentação. Por isso que o ferro está ali. E aí a tela, um exemplo, eu tenho uma laje de 60 metros quadrados, eu vou fazer com o Sanaflex. Porque não é um prédio, é uma casa. E vou botar cerâmica em cima, certo? Então eu posso usar o Flex? Pode usar o Flex. Não vai ficar exposto. Pode usar. Toda aplicação, desde as laterais com tela de 20 centímetros estruturais e em toda a laje aplicada
o Sanaflex com a tela estrutural. Se tiver movimentação, a tela vai ser a sustentação do produto para que ele não rompe. Ele vai segurar se ele romper. Porque aí, vamos dizer que isso aqui é uma laje, né? Isso aqui é a laje lá que eu quero aplicar. Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ao invés daquela manta criar uma manta inteira, a tela faz com que ela seja mini mantas dentro das telas? Não, ela tem 1 metro de largura. Então, eu vou aplicar a tela nessa laje aqui, a outra eu vou sobrepor a essa e vou tampar toda a laje com a tela de poliéster de 1 metro, que não deixa de ser uma laje grande, não deixa de ser micro, né? De metro em metro eu vou fazendo essa aplicação. Depois de seca, isso vai tornar uma manta só, porque ela vai se fundir. Por isso que são aplicadas em 4 a 5 demãos. Uma demão, a segunda demão vai em cima da segunda, a terceira demão subsequente até formar a borracha. Quando essa laje trabalha demais, por exemplo, ela vai movimentar, fazer isso aqui, o movimento. A tela vai segurar estruturalmente. Não é isso. O ferro estrutural do prédio e a tela estrutural do produto. E todas as mantas líquidas, quem aplica sem tela de poliéster, está correndo o risco de ter um problema no futuro. Pode não dar, mas pode não dar nada. Mas lembra que o detalhe que eu falei, eu vou pôr cerâmica em cima. Vamos supor que eu fiz essa laje, botei a tela de poliéster e apliquei 4 demãos, certo? Bem caprichado, ficou uma manta de 1 milímetro e pouco, ali, 1,5 milímetros. Peguei e coloquei cerâmica. No caso das nossas lajes, todas, tá? Pode ser colocado cerâmica direto sobre elas com argamassa Z3, com um cuidado muito específico de não fechar as fugas antes de 48 horas, para que a argamassa possa evaporar e secar. Nossa! Depois disso, vamos supor, eu fiz. Ela deu movimentação. Ela começou a fissurar, mas tem cerâmica em cima. Se ele colocou a tela, ela pode fissurar embaixo da manta. Só que a manta não vai deixar transpassar e romper e trincar o piso em cima. Então é a segurança que ele tem também. Então a tela, ela vai servir para todos os Sanaflex manta. São manta líquida. Então hoje quais que são os que são manta líquida aqui? Sanaflex, Sanalaje, Sanaágua Supra e Sanacaixa. Beleza. Falamos então do Sanaágua, do Sanaflex. Falamos um pouquinho do Sanatela. Sanalaje, vai. O Sanalaje, assim, O que é esse produto? Para mim é o produto mais versátil que eu tenho, que a empresa tem. É o produto mais versátil que nós temos. Pelo fato, ele é um 3 em 1. 3 em 1. Por que a gente chama de 3 em 1? Primeiro passo, ele pode ser aplicado em telhados, tipo fibrocimento, zinco galvanizado, calho de alumínio. Pode ser aplicado em parede. Estou construindo, eu já quero impermeabilizar antes de pintar. Aplico o Sanalaje 3 demãos. Genésio, mas a minha casa é uma casa antiga e já está pintada. E eu estou tendo problema de umidade dentro. O que eu faço? Preparo ela como fosse fazer uma repintura, com lixa, tira as partículas soltas, tudo limpa, lava com lava-jato, qualquer coisa. Limpa, deixa seca, perfeita, aplica o Sanalaje em cima da pintura, que isso hoje já tem bastante, mas na época nós éramos também um dos primeiros que lançou um produto que podia aplicar em cima de pintura. Depois pinta novamente sobre o produto. E pode ser aplicado também, é lógico, como o nome dele diz, em laje. Só que o Sanalaje é um produto que ele fica exposto, por exemplo, numa laje, eu vou aplicar ele com tela sempre para ficar exposto. Tem que ter todo aquele escoamento da água para os ralos. Não pode ter empoçamento na laje, tá? Porque ele é um produto que não pode ficar em contato direto com a água. Ele teria que ter todo escoamento. Genésio, eu vou colocar cerâmica. Perfeito. É perfeito. Aplico o Sanalaje também, se for o caso do Sanalaje, com a tela de poliéster, todos ele vai à tela, faço a aplicação, deixo a cura dele que é 48 horas, venho com a cerâmica em cima, espero mais 48, já está pronto, certo? Como eu te falei, na parede ele pode ser aplicado também na pintada ou não, e nas telhas. A fibrocimento é aquele que nada mais é que o caletão hoje. Antigamente ele tinha o amianto, né? Telha de amianto. Agora mudou para fibrocimento porque o amianto, como ele é cancerígeno, ele foi extinto da construção civil. Não existe mais. E é o que dava a Era o famoso Eternite. Mas o que dava a resistência para ele era o amianto. E daí, vamos dizer que eu quero aplicar o Sanalaje nesse contexto. Eu aplico em cima ou embaixo? Em cima da telha. Em cima da telha. O telhado está colocado todas as telhas, com os parafusos tudo. Nós temos também, se for preciso, em volta dos parafusos, nós temos o Sanatrinca, né, que é um produto que é uma stick, que é para isso. E depois aplica em toda a laje 3 demãos ou 2 a 3 demãos de Sanalaje. A chuva bateu, repele e vai embora. Ele blinda, ele bloqueia. Caramba. E no outro contexto ele pode ser usado em box de banheiro. Isso vai ajudar até Sim, eu vou fazer uma pergunta bem de leigo, né? Mas isso vai ajudar a combater também aquela sujeira que dá no telhado? Vai ficar mais fácil de limpar. Porque vai ficar mais liso? Vai ficar mais liso. Ela vai escorrer, vai demorar mais para acumular
esse fungo, certo? Só que aí, se ele for fazer uma limpeza, ele não pode jogar lá um removedor à base de solvente. Né? Ele vai remover todo o sanalage. Ele não vai remover, ele vai talvez danificar, amolecer a membrana. O que ele pode fazer é um lava-jato com a pressão bem controlada, fazer essa limpeza assim, periodicamente, né? Para não acontecer o acúmulo. Mas evita bastante. E só temos ele na cor branca, tá? Sanalage. O Sanaflex é um cinza escuro. E daí o cara pintar o telhado vai ficar branco. Vai ficar branco. Mas ele disse, mas eu não quero essa cor branca. Ele pode pegar uma tinta acrílica e pintar a cor que ele quiser em cima disso aí. E o pessoal faz já depois de aplicado ou eles passam em cima de cada telha e botam depois de aplicado. Depois de aplicado. Porque se você for colocar depois, você vai fazer o furo nela para colocar. Entendi. Aí também dá para fazer o trabalho depois do furo com o Sanatrin que bota o parafuso e com o pincel o Sanalage aplicar em cima também. Resolve. Entendi. Mas são cuidados que nem todo mundo toma. Entendi. Você comentou antes comigo, Genésio, que esse produto aqui em específico, ele tem que ter o escoamento se for numa laje, por exemplo, ele não pode ficar com água ali. Aí o leigo vai te perguntar, mas tu trabalha com impermeabilizante, mas se eu tiver água empoçada ali, ele não vai segurar. Por que não segura? Porque ele produtos são eficazes com cada resina que você usa. Tem resina para fazer um produto de combate, um produto mais resistente e um super resistente. Você entendeu? Então, vou primeiro responder por que não pode. Porque onde empoça, o que vai acontecer nessa poça que fica de água? Toda vez que chove, vai empoçar onde? No mesmo local. A poça não vai mudar de lugar. Sim. Quando ele fica com essa água aí dentro, o que acontece? Ele vai dar uma amolecida nessa membrana. Até que o sol consegue evaporar toda essa água, ele vai dar uma amolecida. Quando bate o sol, ela faz o quê? Volta ao normal. Ela amolece e volta ao normal. Com o passar dos anos, essa movimentação de amolece e volta, se torna rígida. Aí ela começa a fissurar. Porque ela perde a elasticidade, ela perde, entendeu? A durabilidade. São anos de experiência para tu desenvolver um produto. E como é que eu resolvo isso? Tu ia perguntar, tu não perguntou, né? Com Sanaágua Super, que foi desenvolvido para ficar onde? Em contato direto com a água. Sanaágua Super flexível. Isso. Então, o que é? Esse resolve o problema para deixar exposto do Sanalage que não deve. Muito bom, muito bom, muito bom. Ele, como ele é um Sanaágua super flexível, o que acontece com ele? Ele é um produto feito para ficar direto em contato com a água. Ele pode ficar direto em contato com a água. Ele foi desenvolvido para isso, foi usado uma resina adequada para isso. E ele eu posso fazer uma Genésio, eu tenho uma laje. Quando nós falamos de flex de laje é até uns 100 metros, 80 a 100 metros. Eu vou botar cerâmica em cima, mas eu tenho uma laje de 200 metros. Eu já vou te indicar direto o Sanaágua Super, porque essa laje vai trabalhar mais, vai ter mais movimentação. Você vai botar uma cerâmica em cima. Aí tu vai estar trabalhando com o mesmo impermeabilizante que o cara usa na piscina do prédio de Balneário. Exatamente. Aí tu vai usar um produto mais sofisticado, que nós temos um melhor ainda, que vamos chegar lá depois, que é o Sanacaixa. E tu vai entender por que ele é melhor. Entendi. O Sanaágua Super, ele é monocomponente. Monocomponente, o que é? Ele vem pronto. Você só bota água. 1 litro de água, mistura e aplica. Esse é 1 litro. O cristalizante, ele é pó. Então ele precisa de 6 litros para fazer a massa homogênea para aplicação. O Sanaflex, ele vem pastoso. Ele é um pouco mais pastoso que líquido. Como se fosse uma tinta mais pastosa. A tinta acrescenta água. O nosso é 1 litro de água, tanto no Flex, quanto no Super, quanto na primeira demão do Sanacaixa. Entendi. Então só vai a água para fazer ele ficar um pouco mais maleável para aplicação só. Mas eu posso aplicar sem botar água? Lógico que pode. Só que eu digo assim, um balde de Sanaágua Super vai te fazer 10 metros pronto com 4 demãos com tela. Se eu não colocar água, eu vou fazer 8. Ele perde no rendimento, porque ele foi desenvolvido para aceitar essa diluição, para ter isso. Então, acrescentar a água é um benefício pro cliente. Se ele quiser tocar sem água, é benefício para a gente que vende mais. Mas para ele também que se torna uma membrana mais grossa, né? Entendi. Por isso que ele de 10 vai fazer 8, 2 metros a menos. Com isso a membrana fica mais reforçada também, tá? Existe isso. A maioria faz o quê? Primeira demão, segunda demão, ele dilui. A terceira e a quarta eles aplicam puro. Reforçar a película, a membrana. Entendi. Sempre com aquela sanatela junto, né? Claro. E aí, então... E ele também pode ser colocado cerâmica em cima. Como eu te falei, todos os nossos da líquida podem ser colocados cerâmica direto. Tem muitas no mercado que eles não te dão garantia. Mas tem aqueles detalhes que a estratégia para aplicação e seguir certinho, a gente consegue fazer isso. Sem ter que fazer um contrapiso para botar cerâmica em cima. Então, Sanaágua Super flexível quer dizer que ele é muito maleável. Ele é o mais flexível que ele já é quase uma borracha líquida. Olha só.
É quase uma borracha líquida. E aí qual que é o período de secagem desses produtos? 48 horas. Todos? Para fazer qualquer tipo de acabamento, todos. O Sana-Água cristalizante, dependendo Da situação. pressão negativa, aí vai 72 horas. A cura, por exemplo, do Sana-Água cristalizante chega a 8 horas, uma aplicação. Das mantas líquidas, em média de 4 horas. É isso que eu ia te perguntar. Então, Entre demãos, né? e preciso de 48 horas, mas não é entre demãos, é todo o processo. Depois de acabar. Não. 4 e 4 horas seria a aplicação. Então vamos lá, eu cheguei na obra 8 da manhã, apliquei. Meio-dia, aplico a segunda de mão. 4 da tarde, a terceira de mão. Não consegue dar a quarta no dia, a não ser que tu vai aplicar mais no escuro, né? O ideal de qualquer impermeabilizante que você vai aplicar, 4 de mão, secagem de 4 em 4 horas, aplica uma de manhã, uma de tarde. Uma de manhã, uma de tarde. Pô, mas eu perdi 2 dias na minha obra, mas ganhasse resistência e durabilidade. E nem sempre a pressa vai te ajudar, ela é inimiga da perfeição. Então, quem pode esperar, está fazendo, por exemplo, aqui, 4 em 4 horas. Se o aplicador aplicou o produto no dia de sol, daqui 2 horas e meia, ele olhou, já está seca. Ele coloca outra em cima, mas ela está seca, mas não estava no ponto para receber a outra camada. Ela acaba, às vezes, se fundindo uma camada na outra. E é lógico, vai ter a membrana que vai ter a espessura. Mas o ideal, ela está bem curada para aceitar a outra, para a outra se curar em cima dela. Entendi. Para te entender melhor. Quanto mais curada ela está, mais resistente pega vai ter a outra para grudar nela. Entendeu? Quanto menos curada, lembra que eu falei que elas podem se fundir? Por quê? Porque não está curado o suficiente. Está seca, mas não está curada. Para receber a outra camada. E aí o que pode acontecer se eu atropelar esse processo? Não vai dar problema. Mas ela vai ficar mais fina. Ela vai ficar, nem é o caso, ela vai ficar menos resistente. Entendi. Ela vai ter menos resistência. Ela pode até ter mais elasticidade, mas menos resistência a gente chama de ida e volta, que é, pega uma borracha, tu estica, pega uma borracha, tu estica. Se você fizer força numa borracha para esticar 2 centímetros, não consigo mais. E você repetir, daqui a pouco você está com 5 centímetros, porque a borracha também vai enfraquecer. Não é que você ficou forte, é que ela vai enfraquecer. Entendeu, né? Sim. Uma estilingue é um exemplo. Né? Você quanto mais estica, menos força ela vai ter no futuro. Porque a borracha vai voltar menos. E não deixa de ser diferente uma manta líquida. Muito legal, muito legal. E aí aqui então agora a gente parte para o Sana Caixa. Sana Caixa. Se você olhar ali, você vai ver assim, nós temos Sana Laje, Sana Flex. Sana Laje flexível, que não deixa de ser flexível os dois. Mas o Sana Flex, ele é menos flexível que o Sana Laje. Essa questão de resinas, como eu te falei. O Sana Água Supra é feito com a resina super flexível, então ele é um super monocomponente. O Sana Caixa é Sana Caixa manta líquida super flexível bicomponente. Ele vem, a gente chama 50%, ele vem 50% de resina e 50% de aditivo pó. Eles misturados, essa resina absorve toda a partícula desse sólido. Não vai ficar nada de sólido. Você vai bater ele por uns 4 a 5 minutos, ele vai absorver todo esse sólido, vai ficar um líquido. Quando você aplica esse produto, vamos supor, numa laje, você percebeu que o nome dele é Sana Caixa, né? Mas estou falando de laje primeiro. Quando você aplica ele numa laje, como ele tem sólido na composição dele, o que vai acontecer dele para o super? Se ficar exposto, por exemplo, o super e ele, vamos supor, vou fazer uma laje de 100 metros. 50 metros eu apliquei laje, super, e 50 eu apliquei caixa. O caixa vai durar pelo menos uns 5 anos a mais que o super. Exposto, devido ao sólido que existe na formulação dele. Mesmo assim, ele é mais flexível que o super, é mais elástico. E com a variação de intempéries que vai judiar da resistência deles, quem resiste mais ainda é o Sana Caixa. Então por que eu escolho o Sana Caixa ao invés de escolher, por exemplo, o Sana Água, o Sana Laje? Não, ele é um super flexível, ele é um produto muito mais resistente, ele vai te dar uma segurança de muitos e muitos anos. Mas lembra que a gente falou cada um no seu local? O Sana Caixa, ele foi desenvolvido para ser aplicado dentro de caixa d'água, dentro de cisternas. Piscina, mas com a piscina super também faz bem, tá? Piscina é super e caixa, tá? Laje e flex, não. Super pode ser usado na piscina. Todos os dois vão te dar um respaldo legal. Por isso do nome, Sana Caixa. O Sana Caixa foi desenvolvido para isso. Mas assim, ó, a gente vendo a desenvoltura dele na aplicação e na durabilidade e na resistência, é lógico que tecnicamente foi comprovado que ele, sendo um bicomponente super flexível, ele tem muito mais resistência que qualquer um monocomponente. O sólido, que no caso vai se emulsionar, né? Ele vai se transformar de sólido em emulsão,
junto com a mistura dos dois, ele vai te dar uma membrana super resistente. Muito mais que o Supra, que é monocomponente. É difícil de entender, mas na prática tu vai entender. Que é um produto que ele vai te dar uma segurança que tu não tem noção, cara. Tu não tem noção da qualidade desse produto. Cara, mas eu diria que se o cara tá na dúvida entre o que fazer nessa etapa de impermeabilização da obra, ele assistindo esse vídeo é como se ele estivesse sentado com o vendedor da marca especializada. Eu sempre digo, em impermeabilização, quanto tu pode gastar, quanto tu quer oferecer para os teus futuros clientes. Tu estás construindo para vender apartamentos, por exemplo. Qual é a segurança que tu queres repassar para eles? Tu queres gastar pouco e vender e saber que tu é obrigado a dar 5 anos de garantia, né? Depois de 5 anos ele que se lasca ou se vai ser responsável por isso? Ou você vai querer fazer uma estrutura com segurança para daqui a 20 anos tu encontrar o cara que diz, pô, parabéns, a minha obra lá está sensacional, não tem um pingo de umidade. Então, muitos querem vender coisas super boas e muitos querem vender coisas não tão assim garantidas. Se usar um produto intermediário, vai longe. Tudo depende da aplicação e do aplicador. A aplicação, qual que eu não faço? A segurança da aplicação é alguém especializado. Pá, mas os meus funcionários não são especializados. A empresa que vende o produto, é só você chamar o técnico. Ele não vai lá aplicar para ti, mas ele vai lá instruir o teu pessoal de como. Se um construtor resolver usar na obra dele os produtos da Sanágua hoje e ele entender que os aplicadores, os pedreiros, enfim, a galera que está trabalhando não tem a qualificação necessária, ele pode ligar para a Sanágua e a Sanágua vai lá. Assim, hoje em dia está tão prático, né, que com o que a gente tem em mãos de vídeos de aplicação, como aplicação, a gente consegue fazer o quê? A gente já consegue transmitir para eles como fazer, pelo menos. Se eles ligarem para o departamento técnico e conversar, eu te garanto para que eles vão fazer a aplicação 100%. Se não é 100%, mas é quase a perfeição, como eu digo sempre. Por exemplo, tem um cliente que eu vendi produto, ele vai ser um distribuidor da gente, no sul de Santa Catarina. Ele tem 11 representantes. Eu tenho que fazer um treinamento com eles. E eu vou fazer um treinamento online. Eu não vou precisar me deslocar daqui até lá para fazer isso. Para ver como hoje em dia fica fácil de fazer. Fica fácil de fazer. A mesma coisa, o meu hospedeiro não sabe fazer. Dá para a gente, se precisar a gente vai, com certeza. Mas dá para fazer essa orientação para eles fazerem. A gente manda vídeo do começo. Aplicou, colocou a tela, qualquer pintor coloca em cima. É só respeitar o tempo de cura. Mas o mais fundamental é a primeira demão. A estrutura tem que estar super seca, tem que estar super limpa, pronta, preparada para receber. Fazendo a primeira demão bem feita, não dá mais errado. Agora, tu fez a primeira demão errada, não dá mais certo. Muito bom. O único produto que a gente precisa ter a estrutura, a parede, enfim, umedecida é o cristalizante. Porque o cristal precisa da água para se alocar. Sabe qual o maior erro? Quem trabalha com impermeabilização, falo até de profissionais, de gente profissional, que o tempo, a pressa nem sempre é a perfeição. A pressa, para mim, é a inimiga da perfeição, sempre. O cara que contratou uma laje para fazer aplicação, ele vai querer acelerar lá. Por exemplo, a manta líquida não pode ter umidade. Se choveu hoje numa laje, amanhã deu sol, o cara vai lá e aplica, ele já está cometendo um erro. Porque essa água que ele vai prender lá dentro da laje, ele vai aplicar uma membrana lá em cima, vai criar uma borracha, mas tem água lá embaixo. Quando bate o sol em cima disso, essa água vai querer sair para algum lugar. Quanto mais quente fica a superfície, mais a água esquenta e sobe. E vai criar bolhas nessa... Nossa. Então, impermeabilização perfeita, choveu hoje, amanhã deu sol, no segundo dia de sol vai. A porosidade que existe nessas... Qualquer estrutura que tem, chover hoje, vai cair água no andar de baixo. Não é assim. Vai acumulando, ela vai caminhando, ela vai achar os micros orifícios e vai caminhando. Quando aparecer, já está toda, não comprometida, mas já está encharcada. Não vai aparecer aqui embaixo. Se apareceu no primeiro dia, pode olhar. Tem nos vigamentos, aconteceu uma dilatação e houve uma fissura. Aí a passagem fica muito, muito fácil. Mas não vai aparecer. Por isso que eu digo, com os anos aparece as umidades. A umidade vai aparecer, eu construí a casa, 2, 3 meses tem umidade. Não, dificilmente. Vai aparecer com o passar dos anos.
Entendi. O verão torra a parede, o inverno encharca de água. E a variação de temperatura, isso judeia de tudo, é da tinta, do impermeabilizante, é da telha, de tudo, vai tudo sendo... A telha pode ser mais bem trabalhada, a perfeição de, vamos falar, bem lisinha. Com o passar do tempo, ela vai começar a ficar porosa, porque o sol tira, a chuva tira, então tem o desgaste. Então, beleza, a gente passou aí pelas mantas, vamos falar agora de Sana Trinca. Sana Trinca é um mastique. O que é um mastique? A diferença do mastique para tampa-furo, que tem muito no mercado, você vai ver assim, é tapa-furo, tapa tudo. Esse é uma massinha. O que você faz? Você vai lá, aplica ela na parede, ou na trinca, depois você vem com a lixa e aparelha ela com a parede. Sim. Se você consegue lixar ela, teoricamente ela é rígida também, né? Se você conseguiu lixar, ela é rígida. Sim. O mastique é uma borracha. Você vai aplicar ela, vai limpar a fissura primeiro, tirar todo o pó que tem lá dentro, toda a umidade. Se tiver umidade, não tem como aplicar, tem que estar seco. Limpar bem, abrir um pouco mais, dependendo. Vai passando com a espátula, o Sana Trinca dentro da fissura. Você acabou de fazer com a espátula, você limpa bem, pega um pano úmido, uma esponja úmida e limpa. Ele vai ficar só dentro da fissura. O mastique só vai secar onde ele pega o ar. A parte interna que ele fica lá dentro, ele vai ficar sempre em movimento, se adaptando com a movimentação. Por isso que ele é um mastique. É diferente do tapa-furo. Entendi. Ele é emborrachado. Não é uma massa que entra lá, seca e acabou. Acabou. Mas todo mastique tem que ter acabamento sobre ele. Não pode ficar exposto à água. Por quê? Porque ele não tem essa resistência. A resistência dele é fechar. Mas geralmente quando você aplica ele na parede, vem com massa corrida e tinta para pintar. Então claro. É automático. Ah, mas Genésio, eu apliquei ele numa laje. Se você aplicar ele numa laje, você vai pegar um... Mas só vou fazer a trinca. Vai pegar ele, vai pegar um impermeabilizante, depois de seco, vai aplicar em cima, de preferência com a tela de poliéster ainda. Se tiver movimentação, não abrir mais a trinca. Então, todos os produtos que a gente passou agora são produtos preventivos. A gente pode dizer que o Sana Trinca é um produto corretivo? Todos podem ser corretivos. Ah, muito bem. Todos. Menos o Sana Água Cristalizante. Ele só vai ser corretivo naquele caso que você... Vamos usar de referência o teu muro lá, que você teria que tirar o reboco e aplicar ele, certo? Então isso seria um corretivo. Mas todos podem fazer correção. O ideal é fazer a prevenção, mas todos podem fazer correção. Claro, mas o Sana Trinca ele vai ser só para corrigir. Só para corrigir. Porque... Não, ele só aplicar... Vai ter trinca. Só que você vai aplicar se não tem a fissura. Né? Claro, com certeza. Beleza, e então a gente passa agora para o Sana Cal e Sana Reboco. O cal e reboco são aditivos. Então, o Sana Cal, tu adiciona no cal? O Sana Cal, ele é um líquido que substitui o cal em pó. Ah, então falei bobagem. Por exemplo, se você for usar hoje o cal em pó, 1 litro de Sana Cal líquido substitui de 6 a 8 sacos de pó. Nossa. Por exemplo, numa bitoneira que você vai fazer de um saco de cimento, por exemplo, que dá 51 passos, é o padrão praticamente das construções, tá? Por isso que eu sempre menciono a bitoneira de um saco de cimento, 50 passos, que é padrão praticamente. E tem as maiores, é claro, mas geralmente é um padrão assim. O nosso produto vai 300 ml e ali vai quase um saco de cal, que são hoje 20 quilos. Nossa. Entendeu a diferença? Que dá 300 ml para 20 quilos. Mas por que o rendimento dele é tão... É aditivos, né? Na verdade é uma resina que é feito esse cal, que é uma resina... Por que usa cal na construção? Por quê? Principalmente no reboco. Se você não colocar o cal no reboco e for rebocar, você vai passar o maior trabalho para fazer com que ele fique na parede, que você consiga reguar ele, porque ele vai ficar muito... assim, não vou dizer, vai ficar estático. Ele não é maleável. Se você bota o cal nada mais é que um plastificante que vai fazer essa massa ficar maleável. Você jogar ela na parede e reguar do jeito que você quer para ficar bem lisinho. O cal faz isso, essa é a função do cal. Se você botar muito cal na massa, o cal líquido, eu estou falando do cal líquido, muito cal líquido, você vai jogar a massa na parede e ela vai cair para o chão. Porque ela não vai conseguir ancorar tão maleável que ela fica. Por isso que eu digo, a dosagem do aditivo líquido nunca usa mais que a indicação. Usou mais que a indicação, vai se complicar para botar na parede. Então, quando o cara está lá fazendo uma bitoneira cheia, ele vai colocar quanto? 300 ml. 300 ml. É 1 litro dá para 3 bitoneiras. Nossa. E aí vende com quais medidas? É 1 litro, 5 litros e 20. E aí o Sana Reboco? O Sana Reboco é um aditivo impermeabilizante.
que é usado na massa para deixar a massa mais firme, mais resistente. Nenhum aditivo para reboco vai fazer a impermeabilização completa. Existe no mercado hoje, mas são à base de hidrorrepelente, já é uma coisa bem mais sofisticada, né? Que eles, na verdade, seria pó, não seria líquido, né? Mas a gente trabalha com isso. Então vamos lá. E a tela, a gente já falou em todas as Ela situações, complementa né? todas as Complementa situações. todas. Então vamos lá. Se eu fizer uma construção onde eu usar cada um dos produtos que a gente tem hoje de maneira correta, Em dentro cada da etapa? etapa correta, quando chover a nuvem já passa longe. Porque, Tá louco? vamos fazer um resumozinho rápido. Vamos lá. Qual é a diferença de uma prevenção e de uma correção? Na prevenção é tudo aquilo que a gente falou até agora. Você vai já prevenir no alicerce, no piso, na parede, no telhado, na laje, nos banheiros. Já preveni, já apliquei. Eu estou fazendo a prevenção para não ter umidade. Eu usei o produto errado. Eu vou ter que fazer uma correção. A palavra correção define em quê? Quebradeira. Tu nunca vai conseguir corrigir sem quebrar. Incomodação. Sujeira. Eu fiz um box de banheiro, impermeabilizei com o produto que não era adequado e deu problema. Eu vou ter que quebrar o piso, regularizar o piso e vou impermeabilizar. Pô, mas isso é tão fácil? Não é tão fácil. Você vai ter que, dependendo da quantidade, você vai ter que arrumar uma caçamba para botar o produto. Depende do andar que você está, você tem que descer tudo. Se o cara tiver num apartamento e tal. E acontece bastante. Então, a prevenção ideal. Existe o restante é quebradeira, quebradeira. Existe algum desses aqui que eu consigo utilizar no gesso, por exemplo, do banheiro? Não. O gesso do teto? Não. Para você usar, seria o seu na laje. Mas qual seria a finalidade? Não existe para você usar ele no box. Você vai ter que usar em cima para não chegar no gesso. Entendeu? Eu usar ele no gesso. Eu vou te perguntar porque eu tive outro problema. O chuveiro que a gente estava usando, ele estava vazando um fio de água assim, ó, para cima. Para cima e batia no gesso. Aí bateu no gesso. Mas a pintura do gesso não repelia isso? Eu acho que não, porque comeu tudo. Porque assim, o que tem que fazer é prevenção. Virou uma esponja. Pro gesso, a única coisa que eu vejo no gesso para aplicar um impermeabilizante seria para o vapor não danificar o gesso. Mas para isso, a pintura que faria esse papel. Ele não tem finalidade de impermeabilizante no gesso. É antes do gesso, para não chegar a umidade no gesso. A vaporização, para aplicar direto no gesso cru, não existe, porque ele é muito pó. O gesso é pó. Então, teria que aplicar um fundo preparador primeiro, para depois aplicar o impermeabilizante e depois pintar em cima. Aí, no caso, a minha situação foi muito específica. Foi. Não tem porquê, né? Cara, bom, acho que nós passamos por tudo aqui, porque as dicas práticas que a gente separou aqui, a gente já falou tudo no caminho. Não tem como você falar de impermeabilizante sem falar. A gente até repetiu muitas coisas, mas que são necessárias. Por exemplo, eu tenho 4 mantas líquidas e cada uma tem uma função. Aí tem gente que diz, por que tu não faz uma só boa então? Porque daí eu vou perder longe no mercado de combate. A gente tem que ter o que o mercado pede. Nós vamos definir o que o cara vai usar. Nós vamos dar as opções para ele escolher o que vai. Então, quanto mais portfólio tu tens, mais opções tu tens para que ele escolha o produto adequado para usar em cada situação. Muito legal. Genésio, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela consultoria aqui. Eu já saio daqui podendo vender o Sana. E eu te agradeço pela parceria que a gente está iniciando aí e espero que seja... Vai ser. Para muitos e muitos anos. Com certeza. E vocês que assistiram esse vídeo até aqui, o nosso agradecimento especial, porque a gente sabe que é uma linguagem técnica, uma linguagem pesada, mas para você que está de fato interessado em saber como prevenir esses problemas na sua obra, esse vídeo aqui é uma aula, assim, simplesmente um treinamento para que você saiba o que usar em cada etapa da sua obra. Então, nós agradecemos a sua atenção até aqui, pedimos também que você siga as nossas redes sociais. Esse vídeo está no YouTube, mas você também pode ver cortes, pedaços, né, recortes dele no nosso canal, na nossa página do Instagram. Agradeço mais uma vez ao Genésio, muito obrigado pela consultoria, pela aula que tu me deu aqui e inscrevam-se no nosso canal, né? Mais uma vez eu te peço, se inscreva para que você continue recebendo os nossos conteúdos, para que a gente possa disseminar esse conhecimento, porque mais do que vender um produto,
Quando o cara conhece o nosso produto, quando ele tem esse conhecimento, não existe a opção dele comprar outro, porque o nosso tem um produto para cada etapa. Então, é muito tempo de mercado, muita experiência proposta aqui dentro para que a gente conseguisse construir todo esse portfólio de produtos e conseguisse atender o mercado desse jeito. Com certeza. E assim, hoje em Santa Catarina, você vai encontrar nossos produtos em várias lojas de material de construção, em quase todas de material de construção. A gente tem, é fácil encontrar nosso produto. E também pode entrar no Instagram, entrar em contato com a empresa, quem não consegue achar nas lojas, a gente vai indicar qual é a loja mais próxima de quem está precisando para encontrar o produto. Perfeito. Na descrição desse vídeo aqui no Instagram, eu vou colocar também, nós iremos colocar os contatos, telefone, e-mail, enfim, para que vocês possam ter contato direto com a empresa. E até quem quiser falar com o Genésio, dá uma ligadinha aqui, troca uma ideia com ele, que vai ser com certeza de muita contribuição aí para o seu conhecimento na área. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, agradeço a atenção, a audiência e aguardem os próximos episódios que traremos para vocês. Valeu, até mais!